Três Tapinhas. Cavaleiros brutamontes, donzelas e donzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octógono de Três Tapinhas para um dia diferente, primeira edição especial de Três Tapinhas. A edição é tão especial que eu tô entrando com essa voz aqui de pato atropelado, né? Estou gripado, estou zoado, mas não faltei. Estou vindo aqui com voz de pato atropelado, porque eu não poderia faltar de uma edição especial que conta com, vejam só, um convidado especial. Vocês vão reconhecer a voz dele, Três Tapinhas ainda não tem imagem, né? Mas ele já é famosinho aqui na internet, né? Tem um dos maiores, um dos mais relevantes canais de YouTube de MMA do Brasil. Eu tô pessoalmente muito feliz. Depois de apresentá-lo, vou fazer uma breve declaração de amor, um reconhecimento público aqui de uma coisinha que tá na minha cabeça essa semana, que ficou martelando. Poxa, legal falar isso. De quem que eu estou falando? Eu gosto de mistério. Estou falando de André Bittencourt, o André da dupla André e Lerner, do canal Contragolpe. Bem-vindo, meu amigo. É uma honra tê-lo aqui como primeiro convidado especial da primeira edição especial de Três Tapinhas. Você entrou para nossa história. Fala, galera, beleza? Muito obrigado aí pelo convite, pela participação aqui. Eu assisti as outras edições aqui do Três Tapinhas. É uma honra estar aqui como primeiro convidado. Só não vou imitar frango no final do vídeo, não, tá? Isso aí você pode tirar da jogada. Eu acho que, assim, tem que manter um nível, pelo menos, da minha moral, né? Não posso já chegar imitando frango aqui, não. Muito bom, muito bem-vindo, André. Bom, ó, eu não sei. O Barbie, enquanto eu tô tagarelando aqui nesse começo, vê quantos inscritos a gente tem aí, porque o ano, o século que a gente bater 250 inscritos, eu vou imitar um frango. Acho que ainda não vai ser dessa vez. Mas, André, o que eu queria te falar é o seguinte, cara, eu acompanho o seu canal e o do Lerner há muito tempo, desde quando ele se chamava Porrada. Lembro da migração, lembro da justificativa que vocês deram, né? Que tinha uma coisa com o SEO do YouTube ali, da palavra não ser muito benquista e tudo. E o que eu queria dizer é que, justamente por acompanhá-los há muito tempo, a gente estava até batendo um papo em off aqui, eu guardei para falar isso em on. Que, cara, é uma coisa. Eu acho que vocês. Não sei se vocês perceberam isso, porque quem tá no dia a dia ali, às vezes não percebe. É legal ver isso de fora. A incrível evolução que houve, não só do canal, mas de vocês dois como comunicadores. Assim, né? Eu sou jornalista, eu venho da comunicação. Cara, uma coisa assim flagrante, impressionante. Eu convido vocês até a visitarem vídeos antigos seus e comparar com o que vocês fazem hoje. É uma coisa, cara, é uma coisa impressionante. E aí, de novo, não só de vocês pessoalmente como comunicadores, mas a marca do canal, a marca do Contragolpe, o canal como um produto também, né? Que vocês testaram quadros, abandonaram, foram fazendo um teste AB com várias coisas, assim, e chegou num produto muito bem acabado hoje, assim, reconhecido. Você bate o olho, você vê o que é. Tem de fato um branding ali que foi construído. Eu acompanhei isso, acho isso louvável e queria te dizer isso aqui agora. Obrigado, cara. A gente se dedica bastante no canal, é um trabalho de década, né? Já tem mais de 10 anos que a gente está fazendo isso aí na internet, e a gente sempre quer... Assim, a gente gosta do MMA, a gente gosta do esporte, a gente quer contribuir para o esporte crescer, e pra gente é muito prazeroso trabalhar com isso. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz de qualquer maneira, né? A gente faz porque a gente gosta, é meio apaixonado pelo esporte mesmo. Entregar um bom produto pro pessoal é o que motiva a gente sempre, né? Mas, cara, que fica uma lição para todo mundo aí, como, tipo assim, a tenacidade, né? Você topar fazer uma coisa e imergir nela e acreditar naquilo, assim. Foi, de fato, assim, o case do Porrada, que virou Contragolpe, é um case muito legal de um diamante que foi sendo lapidado, assim, que chegou num produto muito bem acabado hoje. Parabéns mesmo, assim. Pessoal, além de mim e do André, tem uns outros dois oráculos, né? Os outros dois monstros aqui do Três Tapinhas. Eu tenho o privilégio que vocês não têm de, nesse momento, estar olhando para a carinha dos dois aqui. Eles estão assim, ó, salivando para falar, né? O Barbie abriu esse sorrisão aí para mim e é nele que eu vou. Capitão, bem-vindo. O senhor está emocionado de estar numa edição com André Bittencourt, do canal Contragolpe?
Meu amigo, a emoção de poder falar sobre MMA me consome a todo dia. Hoje é simplesmente uma emoção dobrada, quase chegando às lágrimas aqui. Soldados do seu capitão, levantem as suas mãos, desta vez também em oração, agradecendo aos deuses do MMA por este dia tão glorioso que podemos ter André Bittencourt aqui com a gente. E também vamos preparar esses tapinhas, porque ainda existe muita coisa de errado nesse esporte e a gente tem que xingar até melhorar. É isso aí. Sejam bem-vindos, soldados. E antes de apresentar, né, nesta edição, Igor Meloto, do MMA Meloto, né, a Wikipédia do MMA, né, deixando a enciclopédia Luciano Andrade no chinelo, antes de apresentá-lo, eu quero dizer que essa edição ela é especial, não somente pela presença do André, mas também porque vamos falar do UFC 300, mas Rampazzo, o UFC 300 está lá longe, a gente nem chegou em 2024, mas é por isso que é uma edição especial, não temos o UFC nesse sábado, então aproveitamos isso para especular. A gente, cada um abriu aqui sua gaveta, pegou sua bola de cristal, né? Temos nesse podcast, eu, do meu lado, tenho aqui três mães de Nas que vão montar o card do UFC 300 para vocês. Vamos ver o que eles vão acertar, se vocês vão gostar do produto que eles vão preparar aqui. É um 3 tapinhas, uma edição dos 3 tapinhas, para e sobre o UFC 300. É isso? Falei bem ou falei mal, Meloto? É isso mesmo? É isso mesmo. Tamo junto aí, galera. Não com a mesma moral de antes, né, no início do podcast. Depois que eu imitei a galinha lá, já perdi um pouquinho da moral, né? Uma galinha rouca, diga-se de passagem. Mas estamos aí, né, para receber aí um grande convidado. Um contraste da minha moral é o contraste do Três Tapinhas, né, que tá com uma grande moral para ter chegado até ele e conseguido conquistar esse cara para ele estar aqui hoje com a gente. Não, o Três Tapinhas não é menino, né? Se na nossa quarta edição a gente já tem um dinossauro como o André Bittencourt do nosso lado aqui, é porque a gente não é fraco mesmo. Agora vocês não entendem nada. Vocês ficam associando imitar a galinha a uma coisa depreciativa, imitar só homens fortes imitam galinhas. Tá? Mas, Meloto, você é um oásis por ter imitado a primeira galinha do UFC e todo mundo vai passar por isso aqui um dia, de nós três. Né? O André tá entrando na fila aí. O pessoal, é o seguinte, André, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de espinho na garganta, que todo nova edição, a gente fala do evento que vai acontecer futuramente. Mas ficou aquele pirraguinho ali na garganta, aquela coisinha incomodada, aquele espinho do evento passado, a gente tira isso, fala o que tem que falar para poder entrar de corpo e alma no evento futuro. Então, antes da gente falar do UFC 300, vamos tirar um espinho da garganta aqui de alguma coisa que possa ou não, né? O espinho não é obrigatório, não precisa inventar. Mas se ele existe, ele tem que ser tirado, ele tem que ser removido, né? Ô, Barbelotto, meu querido Capitão Carisma, tem algum espinho na garganta da semana passada relacionado ao UFC Vegas 82, Allen versus Craig? Tem alguma coisa que você queira falar? Quem é Barbelotto? É o senhor, capitão. Eu tô íntimo, capitão. João Menegali Barbie, para o Rampazzo, é meu querido Barbelotto. Ok, eu achei que era uma fusão minha com o meu compadre aqui, por isso eu fiquei... eu não tinha pensado nisso? Não, como assim? Não tinha pensado nisso? Deixa isso de lado. Então, na verdade, o meu espinho, eu gostaria que não fosse muito da edição do UFC, eu queria falar do último evento do Bellator, que rolou no sábado, porque o Bellator agora está se fundindo com a PFL, e, curiosamente, eu acho que se fundiu da forma mais Bellator possível, né, porque a gente teve na luta co-principal, o Pat Mix vencendo o Sérgio Pettis, e foi uma coisa instantânea, né? Assim que ele venceu, eu já tinha 1 milhão de comentários no WhatsApp, de gente comunicando comigo, não, porque o Pat Mix, na verdade, é o melhor peso galo do mundo. E eu sempre falo aqui, cara, claro que o UFC não tem todos os melhores lutadores do planeta, mas vocês precisam ser cuidadosos na hora de falar umas coisas dessas. E aí a luta seguida veio justamente para comprovar esse ponto de vista, porque foi a maior invencibilidade do momento no MMA, que era o Yaroslav Amosov, que acho que ele estava com um cartel de 27 vitórias, é isso mesmo?
Isso. 27 vitórias, nenhuma derrota, e ele foi obliterado na luta pelo Jason Jackson. Aí foi justamente mostrando que, tipo assim, beleza, ele ainda é um cara muito bom. Ele com certeza seria top 10 dentro do UFC, mas só que você não pode pregar um lutador fora do UFC sendo campeão dominante, sendo o melhor do planeta, simplesmente porque o nível de competição que eles enfrentam lá não é dos melhores. E eu achei interessante como que a última luta da história do Bellator meio que comprovou esse ponto de vista nesse sentido, sabe? Porque Jason Jackson, por melhor que ele seja, eu não coloco ele entre os melhores pesos meio médios do planeta. O Yaroslav pode até ser um lutador, assim, melhor em tese, mas ele não conseguiu passar por aquele jogo de forma alguma. Então, eu acho que foi só esse tipo de coisa, sabe? Vai ser uma transição muito grande aí no MMA, que vai juntar dois dos principais eventos fora do UFC, mas eu achei interessante como que a forma disso acontecer porque foi justamente pegando um dos melhores lutadores do Bellator e mostrando, quer saber, esse cara, na verdade, não é tudo isso. Maluquice. Muito bem, espinho removido do capitão. Meloto, qual que é o teu espinho na garganta? O MMA é esporte. Briga não é MMA. Então, uma coisa que aconteceu durante a semana do UFC foi uma briga entre a Aline Pérez, que lutou, esteve envolvida no evento, né, passado do UFC, contra Jocelyn Edwards, que acabaram brigando no UFC PI antes da luta, por conta de uma desavença na internet, que elas se cutucaram ali e tal, e até o técnico de uma delas ali se envolveu também, sufocou a outra. Foi uma baixaria muito grande, e inclusive quase cancelou a luta da Argentina. Então assim, cara, a gente chegou até hoje muito por conta do profissionalismo do esporte, inclusive muitas brigas atrasaram essa evolução, então eu acho que a gente tem que sempre bater na tecla de que, cara, luta é luta, briga é briga, e não acho que a gente precisa da briga pra vender uma luta. A gente pode, simplesmente sentar no sofá à noite e curtir uma bela luta sem que tenha todos esses elementos de briga, de confusão, enfim, porque senão a gente sempre vai ser visto como aquele esporte marginalizado, que só tem pessoas brutais, sem, né, respeito, sem cordialidade, civilidade. Então eu acho que esse foi um mau exemplo que foi dado na semana e eu gostaria de apontar isso aí. Coloca palminhas pro Meloto aí, por favor. Aí, palminhas pro Meloto. Porque, cara, esse é o tipo de politicamente correto que vale a pena a gente vestir. Que é, cara, MMA é esporte, não é briga. A gente precisa realmente reforçar isso, porque é um esporte muito singular, né? Diferentemente do futebol, é um esporte em que duas pessoas saem na mão. Um dá murro na cara do outro, um dá chute no rosto do outro, é muito singular. Então tem muitas idiosincrasias e variantes que vale um dia a gente fazer um podcast só para filosofar em cima disso. Ô André, você percebeu aqui qual que é a pegada desse espinho na garganta? Você tem alguma coisa entalada aí da última semana, do último evento para falar ou não? Então, cara, agora até meio bobo que eu vou falar, né? O Igor trouxe esse tema aí polêmico, falando sério sobre a influência do esporte, mas assim, o que me incomoda no evento passado é o evento passado. É um evento Allen versus Craig, assim, é fraco, o UFC... Brabo demais. Ele tá indo lá, eu quero o maior venda de pay-per-view possível, então faz uns pay-per-view gigantesco e depois a gente, né, é um card, e talvez é um spin, sim, que o Dana White vai ter que dar um jeito de tirar da própria garganta, porque ele não pode mais fazer isso. Porque o UFC faz 50 eventos por ano, mais ou menos, e agora a PFL mais Bellator vão fazer 40. Então, no final de semana que ele fizer um UFC Fight Night, em que ele não coloca lutas que sejam relevantes para as categorias, ele não coloca lutas que sejam interessantes para a evolução, para o andamento das categorias, ele vai ser engolido. Então, talvez a minha reclamação ela veio no momento em que o Dana White vai ter que parar de fazer uns eventos meio fracos assim. Eu achei esse evento, sim. Tiveram lutas legais? Sempre vai ter. A gente é fã do esporte e quando você vê a terceira divisão lutando, você quer assistir porque a gente é fã. Assim, para a evolução da categoria, para o andamento da categoria, achei um evento meio fraco. No papel tava zoado mesmo, concordo 100%. O meu espinho na garganta ele vai ser rapidinho, que assim... É aquela luta, o jeito que terminou a luta entre o Trey Ogden e o Nicolas Motta, né? Eu não vou nem personificar em cima do Mark Beltrán, que para mim fez uma presepada, porque eu não quero nem fazer caçar as bruxas aqui, mas
o desenrolar daquela luta e com o resultado que ela teve, que foi num contest, uma luta que um amassou o outro, por um erro do árbitro, que na minha opinião errou 2 vezes, deu um contest, ele ilustra uma coisa que eu sempre pontuo aqui, que é o nível de amadorismo em que o esporte MMA se encontra. É uma coisa de louco, cara. Eu fico imaginando assim, daqui 100 anos alguém olhando isso. Do ponto da linha do tempo, assim, a impressão que eu tenho é que o MMA é um bebê com chocalhos na mão, assim. Nem aprendeu a andar direito ainda. Porque no principal evento do planeta, numa luta importante, acontece uma coisa bizarra daquela. E olha só, hein, que eu coloquei o meu dinheirinho de pinga no Nicolas Motta. Eu fui beneficiado com aquele resultado. E eu fiquei revoltado na frente da TV. Falei, cara, que loucura, como assim? Como acontece uma coisa dessa? De vez em quando, assim, cara, esse esporte, como tudo, ele nos presenteia, dizendo, olha como nós somos amadores ainda, como esporte mesmo, assim. Esse era o meu espinho. Uma coisa que tem que ser dita é que praticamente metade do pagamento dos lutadores está no fato deles ganharem a luta ou não. Então você imagina o cara que estava ganhando os 2 rounds, ia finalizar no terceiro, ou não finalizar, mas a questão aqui é que é quase irrelevante se ele ia finalizar ou não, porque faltava menos de 2 minutos e ele estava em posição dominante, sabe? E ele potencialmente, eu não sei se isso de fato aconteceu, mas potencialmente perdeu metade da bolsa porque o juiz fez isso. Imagina isso, cara. Se você ganha $50 mil, são $50 mil que você perdeu ali, que seria o bônus por vitória. E aí vai uma reclamação também pra comissão atlética, né? Porque a decisão foi dela de dar o no contest. E é uma falta de repente, de critério, porque se fosse um golpe legal no terceiro round, um golpe legal ali de forma não intencional, talvez, a luta teria ido pra decisão e seria dada a vitória pro americano. Mas um erro do árbitro deixou a luta como no contest. Tipo, por quê? Por que não foi uma decisão técnica também, né? Eu quero agradecer o comentário dos senhores, porque vocês só chancelaram a minha sentença de que é um amadorismo generalizado do esporte como um todo. É uma coisa de louco. Por isso que eu falei, não dá pra dizer que o erro foi só do árbitro. É uma coisa endêmica ali, assim. Mas tudo bem, enfim. A gente fala lá no canal, cara, há muitos anos sobre coisas que você pode fazer para melhorar o MMA, né? O MMA, como você falou, né? É um bebê mesmo, tem 30 anos. Olha quanto tempo tem boxe, né? E a gente tem muitos árbitros laterais que são árbitros que vieram, que são árbitros de boxe. Então o cara, ele era árbitro de boxe, ele passou a pontuar MMA. Aí você vê avanço de progressão, de luta de solo, não sei o que lá, o cara não entende o que tá acontecendo e aí dá um round por conta de um golpe mais forte que entrou do knockdown, sendo que o outro quase foi finalizado, ele não vê esse avanço. Então, assim, tem dificuldade de avaliar as modalidades. A gente esperava que com o passar dos anos a gente tivesse mais ex-atletas indo para os atos, né, e a gente tivesse uma melhoria da qualidade dos atos. Mas quando acontece um negócio assim, principalmente de árbitro lateral, assim, só corroborando o que você tá falando, se você entrar lá, esse cara aqui pontuou um negócio absurdo, você vê que claramente um lutador venceu a luta e o cara deu 30-27 pro outro. Você entra no MMA Decision, você olha lá que 50% das vezes em que ele arbitrou, ele foi contra os outros árbitros. Quer dizer, ele tá fazendo besteira há anos e continua sendo escalado para fazer. É impressionante. Se isso não é sinal de amadorismo, eu não sei o que é. Falta profissional, falta capacitação, falta um monte de coisa, né? Mas, assim, poderia já era para estar melhor essa altura do campeonato. Ô, André, mais um tema para uma próxima edição especial de Três Tapinhas aqui. A gente vai montar uma cartilha para evoluir o esporte e mandar ela pro Dana White. Coisa linda. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, o Rampazzo esqueceu de falar que existe, nesta edição, a bomba do Rampazzo número 2. Vai ter uma bomba no Rampazzo número 2 no final deste podcast. Eu devia ter falado isso no começo, mas tudo bem, a gente está ainda no final do primeiro terço aqui do podcast. Bomba do Rampazzo, se você ficou até aqui, você vai ficar até o final, porque a bomba do Rampazzo vai envolver nosso convidado. Eita. Não vou deixar passar André Bittencourt incólume, né? Vai ser assolado por uma bomba. Vamos ver o que eu vou falar ali no final. Aqui a gente apela, André. Aqui a gente tem que falar que tem bomba lá pro final para apelar, para fazer o seguidor, o ouvinte, ficar até o final, entendeu? Vão ficar até o final, agora eu fico até com medo. A galera deve estar achando que isso está combinado, você não sabe mesmo do que eu vou falar. Não sei. Pois é. Card dos sonhos, UFC 300. Vamos lá.
a gente montou aqui uma dinâmica que é o seguinte, cada um dos três, e aqui eu só vou distribuir. Eu vou ficar que nem o craque Neto. Eu sou corintiano e eu sou velho, então eu sou fã do Neto. Que nem o craque Neto distribuindo as bolas ali. Um a um, cada um vai falando uma luta até a gente montar o card dos sonhos. Vamos começar, a gente aqui é educado. Vamos começar pelo André. André, qual que é a primeira luta do card dos sonhos do UFC 300? Deve acontecer em abril, é o que está se especulando, quando a gente faz as contas ali de padaria, né, das edições numeradas. Os próprios lutadores mencionam às vezes do mês de abril. É um mês complicado para o UFC, a gente estava até falando aqui em off, aqui, o André levantou essa lebre de que pode até ter um adiamento do UFC para poder facilitar a agenda com relação ao Ramadã, dos lutadores russos. Mas vamos considerar que vai ser em abril mesmo. E aí, André, com todas as limitações, qual que é a tua primeira luta aí? Então, esse UFC, como você falou, rapaz, por conta do Ramadã, Ovis e Eves estão fora do cardápio, né? Provavelmente, porque o Ramadã vai de março, acho que é meio de março até 8 de abril, então esses caras não podem lutar. O que o UFC pode fazer, se ele quiser evitar isso, é adiar, né? Ninguém não tem nenhum contrato dizendo que o UFC tem que fazer o UFC 300 em abril. Se ele quiser empurrar para junho e dividir, ele pode fazer uma parada aí para pegar os lutadores melhores, né? A luta que eu gostaria de colocar, mas que é impossível de acontecer, é John Jones contra Miocic, tá? Eu acho que essa seria uma luta excepcional para carregar um evento do UFC 300. E aí, tirando essa luta, de campeão, sobram poucas opções. Se a gente conseguir trazer o Adesanya, poderia ter Poatan contra Adesanya, né? Que é uma categoria dos meio pesados, é uma categoria que poderia caminhar aí. Poatan, velho, tô anotando aqui. Versus beleza. Adesanya. Adesanya. Vai, Meloto, fala uma aí, por favor. McGregor e Chandler é a luta principal desse evento. Não tem outra. Mesmo não valendo o cinturão, eu não acho que o McGregor vai ficar abaixo do Poatan, vai ficar abaixo de... McGregor e Chandler. Então, pra mim, vai ser a luta principal desse evento. Apesar que há rumores aí que eles vão negociar só pra julho essa luta, mas eu acredito que vai pintar o McGregor, sim. Olha só, luta por cinturão, campeões que vão estar disponíveis, não vão ter muitos campeões disponíveis, mas no UFC 300, eu duvido que você tenha menos do que 2 lutas por cinturão. Talvez tenha até 3, tá? Uma luta que tá indefinida ainda, a gente pode ter a Grasso contra a Valentina para definir a campeã, porque teve um empate e tal, e seria uma boa. Não são, assim, outros campeões com tanta venda de pay-per-view, mas, assim, é o que tem, porque os outros são com luta marcada, né? Boa, gostei dela. Cara, acho essa bem possível, bem provável, eu adoraria. Capita, conseguiu pensar em alguma luta aí? Mas, meu amigo, eu tenho umas 40 lutas pensadas aqui. Eu só tô aqui. Mas, olha só, a gente tá falando aqui de luta por cinturão. Eu acho que a luta de cinturão mais possível de acontecer, tendo em vista os próximos eventos, é uma luta de cinturão pelo peso meio-médio, que eu acho que, se eu for considerar o que eu acredito que vai acontecer nos próximos casamentos, seria entre Leon Edwards e Shavkat Rakhmonov. Gosto também. Belal tirado pra fora, então. Se o Rakhmonov venceu o Stephen Thompson de um jeito, assim, convincente, até porque o UFC não quer dar a luta pro Belal em condições normais. Imagina no UFC 300. Eu concordo. No UFC 300 seria bem improvável o Belal aparecer. Voltou pro Meloto. E aí? Cinturão, BMF, Justin Gaethje e Max Holloway. Vai lá, André. Então, eu tinha pensado em lutas parecidas com a que eles falaram aí, né? O Rakhmonov e o Belal Muhammad, eu tava considerando fora por conta do Ramadã, mas, sinceramente, do Rakhmonov eu não sei qual é a religião dele para poder saber se ele tá fora. O Belal Muhammad certamente não poderia lutar. Eu tinha pensado em Holloway contra Poirier, mas já que já foi utilizado o Holloway aí e o Gaethje, eu vou para uma luta de fã mais hardcore. O cara que participou do UFC 100, que participou do UFC 200 e que provavelmente participará do UFC 300 historicamente, Jim Miller, né? Um incansável Jim Miller. E, olha só, voltou há pouco tempo para o pool da usada o Paul Felder, que está como apresentador do UFC. Então seria legal ver 2 medalhões aí de Miller contra Paul Felder fazendo essa luta para encerrar a carreira no UFC 300. Gostei, pô, ótima luta para um card preliminar ali, né, para fechar como a última luta pro público. Acho bem legal. Boa ideia mesmo. Eu gostaria de comentar aqui que o Jim Miller foi casado ontem para lutar.
E não foi pro UFC 300. Foi pra janeiro contra o Gabriel Benítez. Mas dá tempo. Dá tempo, mas é aquela coisa, né? É isso, né? Dá tempo de basicamente tudo, mas o UFC tá contando que os caras vão lutar e continuar saudáveis. Não, mas o Jim Miller lutar em janeiro e lutar em abril é bem verossímil. Na verdade, assim, porque ele vem verbalizando há bem uns 2 anos aí, sei lá, que ele quer lutar no UFC 300 para encerrar a carreira dele. Então, assim, se ele não tiver impossibilitado medicamente, acho que ele topa. Perfeito. Não, ele tem 3 meses aí de hiato, acho que cabe. Capitão, a segunda... Tua segunda sugestão de luta aí pra esse UFC. Robert Whittaker contra Paulo Borrachinho. Bravo pra todos. Precisa de alguma explicação? Todos querem ver essa luta? É isso aí, senhores. Todos querem ver essa luta, apesar que tem o Chimaev na mira do Borrachinho aí, né? Mas é uma luta bem possível e muito interessante. Aliás, já foi aventada há mais de um ano atrás, não aconteceu. Eu gostei da sugestão. Meloto, manda. Já que o nosso amigo citou o Dustin Poirier, eu tenho uma outra sugestão. Nate Diaz tá sem contrato com o UFC, mas ainda assim tá namorando aí, de repente, uma volta. Acho que é um nome pra brilhantar esse card, brilhantar a coletiva, fazer uma luta contra o Dustin Poirier, uma luta que já foi casado no passado, poder acontecer nesse evento também. É, muito bom essa luta, meu Deus do céu. André, vai lá, você, tá ficando bom esse negócio. Tá, então, assim, muita gente não gosta de categorias de peso mais leve, mas eu acho que é onde você vê o MMA mais puro, né? Galera que varia de posição e tal, não sei o que lá. Então eu vou de Cerrudo contra Dvalishvili. Acho que seria uma boa luta. Quem que não gosta dessa luta precisa nascer de novo. Luta incrível. Vai, Meloto, você que tá na ponta da língua aí. Uma luta que era pra acontecer no UFC São Paulo, Jailton Malhadinho e Curtis Blades. Eu quero muito ver esse combate pra ver quem vai derrubar quem ali, hein? Eu fiquei tão triste que essa luta caiu. André, vai que é tua. Se a gente não pode ter John Jones contra Miocic, a gente fica com Aspinall contra Gane. Uau. Então, esse card principal vai ter 9 lutas. Tem espaço para mais 4 lutas. Quem quiser falar, levanta a mão e fala rápido aí. Vai, gulosinho. Quem vai ser o primeiro? Eu tenho Corey Sandhagen e Jonathan Martinez. Ok, André. Agora eu tô pensando, né? Esgotaram minhas ideias originais aqui. Capita. Veja, a coisa que tá brava. Eu acho que esse card vai ter 13 ou 14, inicialmente. Certeza que não tem mais 2 aí pingando, nenhum de vocês 3? Eu tenho Diego Lopes e Bryce Mitchell. Franjudo no UFC dos 300? Isso. Diego Lopes e Bryce Mitchell. Eu tô pensando em outras lutas por cinturão aqui que podem acontecer, mas assim, é muito improvável e não vende tanto, né? Que seria a Zhang contra a Xiaonan. China contra a China. Isso é muito melhor no UFC China, né? Eles têm que guardar essa luta para um UFC China. Exato. Ó, vamos passar a régua aqui. Ficou da seguinte maneira. Card preliminar do UFC 300. Que rufem os tambores. Jim Miller versus Paul Felder. Robert Whittaker versus Paulo Costa Borrachinha. Nate Diaz versus Justin Poirier. Cerrudo contra Merab Dvalishvili. Jailton Malhadinho versus Curtis Blades. Corey Sandhagen versus Jonathan Martinez. Diego Lopes versus Bryce Mitchell. Evidentemente que não nessa ordem que eu falei aqui. Eu teria que montar a ordem de outra maneira. Provavelmente fecharia esse card aí, a luta maior desse card. Acho que seria Nate Diaz versus Justin Poirier, apesar de que tem um Cerrudo versus Dvalishvili aí, que é um lutão também. Que card preliminar do sonho, Jesus amado. Algum comentário sobre esse card preliminar, senhores? Todas essas lutas aí fechariam facilmente um main event de Fight Night, tranquilo, inclusive. Pois é. E no card principal, começaria, aqui eu arrisquei colocar numa ordem aqui. Começaria a luta com Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko, valendo o cinturão. A segunda luta desse card seria Justin Gaethje versus Max Holloway. A terceira luta desse card seria Leon Edwards versus Shavkat Rakhmonov, valendo o cinturão também, considerando que o Edson passou pelo Covington. Depois teríamos Poatan versus Adesanya, cinturão dos meio pesados. Tom Aspinall versus Cyril Gane, cinturão linear dos pesados. Eu já tô arriscando aqui que o UFC te tiraria o seu cinturão linear do John Jones. E fechando com Conor McGregor versus Michael Chandler,
Aí, cara, eu vou falar uma coisa. Você acha que ô, Meloto, você falou que seria a luta principal. Você acha que o UFC deixaria 3 cinturões abaixo dessa luta só porque é o Conor? Acho que sim, porque não é que já aconteceu de 3 ficarem abaixo, mas Conor e Nate Diaz, se eu não me engano, teve Holly Holm e Miesha Tate como event. Me corrija se eu estiver errado. Mesmo. Então é uma jurisprudência aí, né? Perfeito, mas é que Holly Holm e Miesha Tate não é a mesma coisa que Poatan versus Adesanya, que Aspinall versus Gane, que Edwards versus Rakhmonov. Qual a tua opinião sobre isso, André? Vamos considerar que esse card foi confirmado. Esse card principal que eu acabei de ler aqui foi confirmado. Qual você acha que seria a luta principal dele? Então, eu acho que vai ser a do McGregor mesmo, porque entre os 6 maiores vendas de pay-per-view da história do esporte, 5 tem o nome do McGregor. E segundo, que para você fazer um cara que é multimilionário tomar soco na cara, você vai ter que convencer ele com alguma coisa que dê uma massagem no ego dele. Não é só a luta. Você tem que falar assim, não, você é o principal, você é a nossa estrela, deixa eu te colocar no banco da frente, senta na janelinha. Eu acho que se você não fizer tudo isso, o McGregor é capaz de dar louco e falar, então não luta não. Faz todo sentido, assim, juntando os argumentos do Meloto com os seus, porque é aquilo, né? A luta principal é a que tá no pôster, é a que vende, é responsável por vender pay-per-view. E aí você pensa, McGregor versus Chandler, versus o Poatan e o Adesanya, né? Versus o Edwards e o Rakhmonov. Acho que vocês têm razão. Anyway, seria um ótimo evento principal, hein, capitão? Acho que com certeza, e mais uma coisa a se constar a respeito disso é que, igual o Meloto falou, foi o McGregor que quebrou essa regra, e eu acho que o UFC mesmo, tipo assim, ele deve se arrepender muito da ordem que ele deixou as lutas no UFC 200, porque acabou que tivemos, a luta do John Jones contra o Daniel Cormier foi cancelada basicamente no dia do evento, então eles estavam tendo que lidar com muita coisa ali, mas a luta que meio que carregou o evento em termos de venda. Bom, fora o fato de ser o UFC 200, que isso por si só já estava trazendo uma grande promoção, mas era o retorno do Brock Lesnar para lutar contra o Mark Hunt. E essa luta ficou de co-main event para Amanda Nunes e Miesha Tate. E tipo assim, todos aqui sabem o tanto que eu amo a Amanda Nunes, né? Mas eu acho que o UFC tem algum arrependimento aí de, no maior evento da história deles, eles terem colocado a Amanda Nunes e Miesha Tate de luta principal. Sabe? E eu acho que eles não fariam isso mais, mesmo que fosse em teoria contra as regras. Porque é isso, né? Antes o Dana falava que disputa de cinturão, quando tinha 2 disputas de cinturão no mesmo card, era por ordem de peso. E ele alterou isso com frequência, né? Depois virou essa questão de colocar a luta de cinturão abaixo de uma luta de mais peso, independente dessa luta de mais peso valer um cinturão ou não. Eles estão quebrando essas regras agora com frequência, e eu acho que esse evento, cara, se o UFC 200 ensinou alguma coisa para eles, é que seria mais uma perfeita oportunidade para quebrar essas regras. Muito bem, fechamos o card do UFC 300, vamos para a segunda parte desse podcast que está falando, especulando, né, o UFC 300 e os 30 anos de história do UFC, e nessa parte 2 uma coisa muito divertida, perigosa, né, pode, tudo o que vai acontecer, pode gerar polêmicas, né, em que eu vou fazer uma pergunta, na verdade 2 perguntas para os 3, e eles vão responder como eles acharem melhor. A primeira pergunta é a seguinte: em 300 edições do UFC, André, Capitão Carisma e Igor Meloto, em 300 edições de UFC, quais são os 3 lutadores mais subestimados da história do evento? Vocês vão fazer agora aqui uma correção histórica. Aqueles lutadores que não têm até hoje os créditos que deveriam ter. Começa você, André. Fala. Aí você escolhe, quer falar os 3 de uma vez, quer falar um de cada vez, a gente faz um rodízio. Deixa você decidir, meu convidado. Vamos fazer então um por vez, para um não comer as opções do outro, porque eu não sei se a gente tem muitas opções assim. Olha só, eu vou pegar mais da história recente, tá? Um cara que eu acho que foi muito subestimado e teve oportunidades muito tosadas dentro do UFC foi o Ronaldo Jacaré, tá? Acho que o Ronaldo Jacaré era um cara que deveria ter disputado o cinturão, não era um grande vendedor de pay-per-view, foi bypassado e teve aí a oportunidade de ser campeão do UFC tirada dele, porque depois da idade chegou
e aí o cara acabou não conseguindo mais avançar dentro do evento. Excelente, justíssima lembrança. André, muito legal. Capita, fala um aí, subestimado. Ok, esse aqui também vai de história recente e vai ser controverso, porque é isso que seu capitão faz, mas eu vou colocar aqui Aljamain Sterling como um dos mais subestimados da história, porque era um cara que ele estava prestes, ou então, eu não tenho certeza disso, mas quase quebrando recorde de defesa do título dos Galos. E para mim, eu já falei isso aqui, vou continuar falando, os pesos galos atualmente são a categoria de maior nível da história do MMA. Juntando tudo que já aconteceu no MMA, na história, eu acho que nenhuma categoria se compara ao nível que os pesos galos estão hoje. E esse cara conseguiu uma sequência de defesa de cinturão nessa categoria extremamente complicada, sabe? E até hoje a galera acha ruim dele. Ah, mas ganhou o título por uma desqualificação numa atuação. Beleza, bicho, mas depois ele foi lá e bateu o mesmo cara, de uma forma que eu considerei até razoavelmente dominante. E tipo assim, numa categoria dessas que o nível é tão absurdamente alto, é impossível você não ver lutas parelhas, sabe? É absolutamente impossível. Mas é extremamente complicado também você ver um cara conseguir defender o cinturão múltiplas vezes. E Perfeito. O Aljamain Sterling fez isso e ele não recebe crédito basicamente nenhum. Acho uma menção impopular, porém justa. Eu também concordo com vai ter gente chiando, mas eu concordo com o senhor. Aliás, eu concordo, né? Tava na minha lista, inclusive. Olha só. Ainda bem que foi de 1 em 1, hein? Eu ia ter tirado essa aí. Meloto, alguém tirou algum subestimado? Ô, Meloto, dessa vez o capitão fez a lição de casa, ele anotou os 3 aí, olha que bonitinho. É verdade. Ué, eu sempre faço a lição de casa, mas vocês mudam as regras aqui na minha cara, pô. Vai, Meloto, fala um aí da lista. Um subestimado que eu diria que, principalmente pelos brasileiros, foi o Chris Weidman. Muita gente até hoje não valoriza, não dá crédito a ele pelas vitórias contra o Anderson, justifica a derrota do Anderson como que o Anderson estava brincando demais na luta, e a segunda teve a casualidade da lesão. Mas o Weidman enfileirou vários brasileiros, enfileirou depois o Belfort, o Lyoto Machida, fazendo lutas duras, né, com eles, principalmente com o Lyoto. Depois disso ele teve uma sequência de derrotas que minaram muito a resistência dele, e os danos que ele sofreu foram muito pesados, assim, muitas guerras com o Luke Rockhold. Depois ele teve um nocaute brutal que ele sofreu pro Yoel Romero, e aí uma guerra com o Jacaré, depois com o Mousasi. Então foi muita coisa que aconteceu ali que foi minando ele como fisicamente, como lutador, e o lado físico dele era muito aliado ao jogo dele de distância. Ele foi perdendo isso muito rapidamente, mas eu acho que ele é um dos grandes subestimados na história. Muito bem pontuado. Ô André, é impressão minha ou a dupla Barbie e Meloto acabaram com a sua lista? Não acabaram com a minha lista, não. Eu coloquei o Chris Weidman em outra lista que vai dar conflito aí com o que o Meloto falou agora, hein? Meu Deus do céu! Briga, desgraçado. Vai dar conflito. Não, daqui a pouco. Vamos terminar a primeira lista, né? Vai lá, ô André, qual teu outro nome da lista dos subestimados? Então, subestimado pra mim também é o cara que enfileira uma galera e não tem a chance pelo cinturão. Tem vários atletas que fizeram isso, mas eu vou citar um que, inclusive, se tornou campeão e mesmo assim a galera ainda acha que ele é um desistente, é o Charles do Bronx, tá? Charles Bronx precisou colocar, se eu não me engano, foram 11 vitórias na sequência. Minto, não foi isso tudo não, acho que foram 8, agora pequena dúvida. Mas enfim, ele colocou um monte de gente na sequência. Todo mundo que vai lutar contra o cara, ele entra como azarão mesmo sendo campeão, né? Foi isso quando ele enfrentou o Chandler, foi isso quando ele enfrentou o Poirier, nas bolsas de apostas estavam desmerecendo o cara e ainda consideram ele, assim, a coisa virou. Então ele foi subestimado e agora tá sendo um pouco mais reconhecido. Teve um momento da carreira dele que foi subestimado, então por isso que eu coloquei ele nessa fila aí. Muito bem pontuado, muito bem lembrado, de fato, né? Tem muita gente que ainda duvida, eu acho que tá bem justificado. Ô capitão, qual a tua próxima menção aí da lista dos subestimados? Bom, então, o negócio é que isso aqui tá virando uma grande lista de brasileiros, e isso vai fazer o podcast perder crédito por ser muito, muito brasileirete, mas enfim. A questão pra mim aqui é que, indo muito nesse tópico que o André puxou aqui, eu gostaria de falar de um cara que fez isso. Ele teve uma longa sequência de vitórias, nunca ganhou a oportunidade de disputar o cinturão, que é o Rafael Assunção nos pesos galos. Esse cara aqui,
eu considero ele um dos lutadores mais injustiçados da história do UFC, né? Porque ao longo de 6 anos dentro do UFC, ele teve uma sequência de 7 vitórias, e aí foi interrompido por uma derrota contra o TJ Dillashaw, e depois teve mais 4 vitórias consecutivas, e ele nunca disputou o cinturão nisso, sabe? E os nomes no cartel dele, caras que incluem TJ Dillashaw, vitória, Aljamain Sterling, Marlon Moraes, Rob Font, Brian Caraway, e esse cara nunca disputou o cinturão, sabe? Definitivamente, para mim, é um daqueles lutadores que as gerações futuras nunca vão ouvir falar, então eles nunca vão saber o quão bom esse cara realmente era no seu auge, mas ele foi um dos melhores pesos galos a competir. Ele só nunca ganhou a oportunidade realmente no topo do topo, mas ele sempre esteve lá. Ao longo de, 7 anos de carreira, ele estava consistentemente ali no top 10. Aí a carreira começou a ir mal, claro, ele envelhece, ele perde a agilidade, ele perde os reflexos, mas só que a maior parte da carreira dele dentro do UFC, ele esteve bem no top 5. Muito bom, Meloto, próximo da lista. Subestimados? Meu outro nome seria o Fabrício Verdun. Muita gente, mesmo depois de ele ter vencido o Fedor, ainda questionava muito as habilidades dele, a qualidade dele como lutador. Chegou no UFC, ainda assim como zebra em várias lutas, contra o Travis Browne era zebra, contra o Velasquez, depois ele era zebra também, e ele mostrou que muita gente estava errado, que ele não só era muito bom no chão, como também conseguiu levar vantagem em pé contra o Velasquez, por exemplo. Então acho que ele também é um dos nomes que foram bem subestimados ao longo da história. Eu nunca ganhei tanto dinheiro numa aposta como na luta do Caim Velasquez contra o Verdun. Tava pagando 4-1, quando eu olhei ali, nem tinha essa febre de apostas que tem hoje, naquela época, eu vi o quê? Era tão óbvio assim, tipo, que o Verdun era favorito ali pelo momento, outro voltando de lesão, foi o minha grande cartada de aposta até hoje. Ô André, tem mais alguém aí ou já zerou sua lista? Tem mais um pra gente não falar de brasileiros, né? Então, assim, é um cara que a gente odeia ele pelo que ele fez com a categoria em que ele luta, mas que ninguém levava fé nele e uma hora caiu no colo dele e o cara conseguiu. Michael Bisping se tornou campeão e era um cara que ninguém considerava, mas era um cara que estava no top 5 da categoria dos pesos médios durante anos, insistindo ali. Se eu não me engano, é a segunda maior rota até chegar ao cinturão, né? A maior rota é do Charles Oliveira, né? O maior tempo dentro do UFC até se tornar campeão, acho que a segunda maior é a do Bisping, e o cara, ninguém confiava que ele iria ganhar do Rockhold, todo mundo chamava ele de mão de alface, mas quando a oportunidade caiu no colo dele, ele acabou conseguindo um nocaute e se tornou campeão. Depois ele estragou a categoria, ficou lá sentado em cima do cinturão, mas é um cara que foi muito subestimado, e chegou lá. E ele tirou a alma do Rockhold também. Nunca mais voltou a ser o mesmo depois daquela luta. Pessoal, encerramos ou o Barbie e o Meloto querem mencionar mais alguém aí? Pra gente fechar com... Eu menciono mais um. E tipo assim, esse é um cara que eu sequer gosto, mas eu acho que é digno aqui de menção. É porque essa é uma coisa que é tipo assim, é mal de MMA, porque como é um esporte que os caras lutam, 2 vezes ao ano, acaba necessariamente sendo um esporte muito imediatista. Tipo assim, você tira conclusões muito extremas a respeito de uma performance. Então, esse cara, enquanto ele estava ali nessa sequência de vitórias, eles já estavam falando, será que esse cara é o melhor lutador da história dessa categoria? E aí ele teve aquela decadência súbita e absurda, e ninguém mais fala isso, que é o Tyron Woodley. E por que eu falo que ele é o lutador super subestimado? Porque eu, particularmente, apostei contra ele em quase todas as lutas que ele fez, sabe? Eu acho que a única luta que eu apostei nele foi contra o Demian Maia, porque essa aí eu tava assim, esse aqui é um casamento de jogo absurdamente favorável ao Woodley. Mas eu apostei contra o Woodley contra o Thompson, eu apostei contra o Woodley contra o Thompson na revanche, eu apostei contra o Woodley contra o Darren Till, contra o Rob Lawler, enfim, eu só fui apostando consistentemente contra ele e tendo a minha boca calada. Eu ainda não sou muito fã dele como lutador, mas, tipo assim, é impressionante como que o cara foi de ser considerado um dos maiores meio-médios da história pra ser agora meio que final de piada, sabe? É tipo assim, você manda Tyron Woodley no final de uma conversa e todo mundo ri. Então eu acho que ele se enquadra muito bem nessa definição de subestimado. Muito bom. Meloto, quer fechar a lista aí? Ben Henderson, um dos maiores campeões do peso leve, tem um recorde junto com o Khabib, e no UFC, pra mim, ele foi um grande campeão subestimado. Bateu o Frank Edgar 2 vezes, deu uma surra no Nate Diaz, fez um confronto muito equilibrado com o Melendez,
pra mim ele tava num nível muito alto e a galera não valorizava tanto ele por conta de algumas lutas equilibradas, que dava a entender que talvez ele tinha perdido ou não, mas pra mim ele foi muito subestimado. Olha, fechando a lista aqui dos subestimados que vocês apontaram, lutadores historicamente subestimados em 30 anos de UFC. Ronaldo Jacaré, Aljamain Sterling, Chris Weidman, Charles do Bronx, Rafael Assunção, Fabrício Verdun, o Michael Bisping, Tyron Woodley e o Ben Henderson. A justiça está feita. Vamos agora para outra pergunta, que aí a coisa, o bicho vai pegar. Em 300 edições de UFC, quais os 3 lutadores mais superestimados da história do evento? Vocês 3 vão ter culhões para dizer aqui quem que é ovacionado mais do que deveria. Quem que no fim da linha, no fim do dia, não é tudo aquilo. Vamos ver se vocês são corajosos mesmo. Começa aí, André. Então, eu já vou começar comprando briga, entendeu? Aqui tem coragem. Porque acontece, eu entendi a colocação do Meloto, que ele colocou ali, mas é porque a gente tem 2 atletas, eu já vou falar quem é o atleta, que é o Chris Weidman, tá? A gente tem 2 Chris Weidman. A gente tem um Chris Weidman de 2021, quando ele quebra a perna pro Ryan Hall, que era um Chris Weidman mais humilde, um Chris Weidman que estava entregando, que tinha um histórico muito grande. Mas em 2013, quando ele venceu o Anderson Silva, o pessoal fala assim, Chris Weidman será um campeão tão dominante quanto o Anderson, é imbatível, e o cara tinha pouco mais de 10 lutas de MMA naquele momento, né? E parece que rogaram uma praga no cara, porque o cara, ele bateu o Anderson Silva, que era o melhor peso por peso daquela época, logo ele será o maior peso por peso, né? Ele venceu um Machida e um Belfort, que já estavam mais pro final da carreira, e depois disso a carreira dele foi só ladeira abaixo, né? O cara teve vários nocautes seguidos, foram 6 nocautes seguidos, contando com a perna quebrada em 8 lutas. Então, assim, criaram um cara como sendo o Mr. América, o novo Capitão América, o cara que é o melhor, bateu o Anderson Silva agora, é o cara que vai carregar esse de melhor peso por peso, e o cara rapidamente entrou numa rota de descendência, provando que ele sim, é um bom lutador, mas não é tudo que achavam que ele era. Olha aqui, ó, não vamos fazer um longo debate sobre isso. Eu só quero dizer, aí depois eu me entendo com ele nos bastidores, que ele vai ficar bravo comigo, mas eu tendo a concordar com o André. Eu colocaria o Weidman na coluna mais do superestimado do que do subestimado, Meloto. Não vou te deixar sem oportunidade da palavra. Defenda-se rapidamente aí. Mas realmente eu acho que teve também uma coisa de casamentos favoráveis pro Weidman. Quando a bronca pegou, cara, a gente viu ele sendo nocauteado brutalmente em algumas vezes. Mas ok, Meloto, quer falar alguma coisa aí? Porque a gente respeita a tua opinião. Não, cara, eu acho que tem um argumento pros 2 lados. Tanto é que quando tu vai num julgamento, né, tem um advogado que defende pra um lado, defende pro outro. Tu consegue pegar argumentos pros 2 lados, mas, na minha opinião, eu acho que ele foi subestimado. Ele bateu o Anderson Silva, foi superior nas 2 lutas, enquanto não tinha tido o desfecho ainda. Pra mim, ele pegou um Lyoto ainda ok, ainda não tava tão decadente. Pegou um Belfort ali que tava deixando os venenos de lado, né, mas ainda assim era oferecer perigo. E depois o jogo não casou em algumas lutas, que aí ele não conseguiu se adaptar muito ao estilo do adversário. Mas nos confrontos anteriores, pra mim ele foi muito bem. Contra o Demian, neutralizou o Demian. Contra o Marco Munhoz, um nocaute brutal no Munhoz. Então, mas é isso, faz parte. Vamos fazer uma edição especial de 3 tapinhas sobre o Chris Weidman. Pronto, tá anotada essa daí também. Ô, Barbie, vai lá, vai. Mostra o tamanho da tua ferramenta. Qual que é o lutador superestimado primeiro que você quer mencionar aqui? Um disclaimer primeiro, o que é superestimado pra mim? É um cara que, tipo assim, ele é alçado a um nível fora da realidade. E o que eu vou falar aqui é extremamente controverso justamente por isso, porque esse cara é o topo do esporte, e ao mesmo tempo, pra mim, ele consegue ser absurdamente superestimado, que é o John Jones. E por que eu falo que ele é superestimado? É porque ele meio que já saiu do campo do esporte e entrou no campo de narrativa, porque se tem uma coisa que fã de esporte
esporte gosta, é da tal da narrativa, né? De você olhar pro Jon Jones e falar, Jon Jones arruinou a carreira de todos os caras que ele venceu. Bicho, o tanto de vezes que eu já entrei nesse debate das pessoas falarem, ninguém é mais o mesmo depois de lutar contra o Jon Jones. E eu vou lá, pego os nomes no cartel e falo, isso é mentira. Teve vários caras que conseguiram disputar cinturão depois de lutar contra o Jon Jones, que viraram campeão depois de lutar contra o Jon Jones. Mas enfim, o que eu tô falando é justamente como que a galera entra no campo da narrativa, que o Jones é invencível. Ninguém é invencível. O Jones é com certeza um lutador muito fora da curva. Muito fora da curva. Entre os fora da curva, ele é fora da curva. Mas, tipo assim, ele ainda é um peso pesado. Neste momento, pelo menos, ele é um peso pesado. Ele não tem o nível técnico que você encontra em outras categorias, em muitas áreas. Ele é um lutador prodigioso, não me entendam mal. Mas só que você alçar o cara a um nível desse, não tem como. Não teria como com nenhum lutador na história. Mas definitivamente não tem como contra um cara que tá lutando aí ao norte da categoria de 84 quilos, porque essas categorias, historicamente, não têm realmente o mesmo nível técnico das categorias mais leves. É uma coisa basicamente física também, sabe? Não tem como ter o mesmo nível de desenvolvimento um ser humano que pesa mais de 100 quilos. Eles se valem de outros atributos, assim como o Jones faz. E, novamente, isso é mérito dele, ele conquistou muita coisa na carreira dele, com certeza, mas ele não é invencível. Então, ele muito bem. Jon Jones superestimado, né? Polêmico, controverso, mas é disso que a gente gosta. É disso que a gente gosta. Muito bem, Meloto, qual a sua próxima menção aí de um superestimado? Aliás, sua próxima não, sua primeira. Minha primeira menção de superestimado é o Sage Nórdico. Ele foi muito badalado no início dele no UFC, como se ele fosse a maior promessa de todos os tempos. Já chegou na segunda luta estando no pôster do evento. Pra mim, não justificou, né? O tempo mostrou isso, pelo menos até agora, não foi tudo isso. E é um dos lutadores mais superestimados da história do evento. Teve hype, a sair pelo ladrão ali. Boa menção. André, tua próxima. Então, para mim, o superestimado é de um lutador que veio do Bellator pro UFC, né? Que alguns deram certo, como o Chandler, pelo menos está entregando boas lutas, mas ninguém lembra do Will Brooks. O Will Brooks chegou no UFC com toda a pompa e circunstância de ex-campeão, que ia fazer acontecer e, nossa, rapidamente foi engolido pelo UFC e deu adeus aí a esse brilho todo que ele veio trazendo do Bellator. Então ele era superestimado até o choque de realidade no UFC, é mais ou menos isso. Ele foi superestimado porque ele foi contratado num peso que falou assim, esse cara vai chegar e vai brigar pelo cinturão da categoria. Criou-se um hype em cima do cara que o cara não conseguiu absolutamente entregar quando ele chegou no UFC. Criaram um hype gigante nele e ele não conseguiu entregar. Muito bom, muito bom. Capita, qual a próxima menção aí? Essa aqui todos vão ter que lembrar. Ronda Rousey, bicho. Ronda Rousey. No seu auge, estavam falando dela lutar boxe com Floyd Mayweather. Estavam falando disso. Seriamente estavam falando disso. Eu estava lá, ninguém me contou. Eu estava lá. Eu nunca tinha ouvido. Não preciso dizer muita coisa aqui. Estavam falando dela competir com homens. Estavam falando dela contra o Caim Velasquez. Estavam falando dela competir no boxe com Floyd Mayweather. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores. Especulando-se luta dela com homens, isso eu lembro realmente. Bom, tá aqui pontuado, a gente tá aqui pra causar discórdia mesmo, Meloto. E aí, qual que é a próxima, Melo? Um lutador superestimado que, embora meio que sabia mais ou menos ali que talvez ele não ia ser tudo isso, mas pra mim, historicamente, foi o Kimbo Slice, porque ele, né, fazia muita coisa na rua e acharam que talvez ele ia fazer a mesma coisa na luta. E não foi o caso, né? Foi rapidamente demitido do UFC quando ele estreou depois, mostrando que na rua é diferente da luta mesmo, né? Kimbo Slice, muito bom. Vamos para a última rodada, André. Tem mais um aí? Eu tenho mais dois nomes, né? Agora que o Meloto falou do Kimbo Slice, me veio mais um à cabeça. Mas o que eu tinha anotado aqui é, seguindo a ordem aí do capitão, o Taverdian, que era o treinador da Honda, criou mais um hypado aí que depois não foi para lugar nenhum, que é o Shabazian. O Edmund Shabazian, que foi chegando lá, vai derrotar todo mundo, vai atropelar todo mundo, e o choque de realidade veio rápido para ele também, e acabou ficando pelo meio do caminho. Esse daí
Caiu rápido, tão rápido quanto subiu. André, já fala aí qual foi o outro que veio à tua cabeça? O outro que eu falei que assim, é considerado um lutador, assim, ele fez a luta certa, no momento certo, conseguiu um nocaute fantástico que promoveu ele a um superastro do evento. Mas, assim, para por aí as coisas impressionantes que ele fez é o Jorge Masvidal, tá? Jorge Masvidal conseguiu aquela joelhada impressionante, nocauteando o Ben Askren, mas, assim, no topo da categoria, ele conseguiu boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. Então, assim, criou-se um hype e criou-se que o Jesus das ruas poderia vencer qualquer um, e isso não é bem verdade. O cara não conseguiu os resultados até se aposentar. Ô, Capitão Meloto, antes de vocês falarem o último, eu vou pedir indiscretamente, em on, isso não vai ser cortado do podcast, hein, editor? Deem uma olhada, por favor, vocês dois aí, no nosso grupo de WhatsApp. Que eu tô chamando vocês dois na chincha, quero ver se vocês são machos mesmo. Vem o grupo, e aí pode falar, capitão, qual que é a tua última menção de lutador superestimado? Ó, eu vi o grupo, mas pra ser sincero, eu não sei muito se eu concordo com o grupo, não. Então eu vou aqui, ó. Mas enfim, o que eu ia falar aqui, eu ia falar de Conor McGregor. Porque, novamente falando, superestimado não quer dizer que o cara é ruim. Superestimado não quer dizer que ele conquistou pouco na carreira. Mas, tipo assim, você considera que até hoje tem gente defendendo muito seriamente que se não fosse a perna quebrada, o Conor teria ganhado a terceira luta contra o Poirier. Sendo que, tipo assim, é basicamente você não viu nenhuma outra luta do Conor, porque as coisas estavam indo de mal a pior para ele, e historicamente falando, ele não tem o condicionamento, ele não tem a pujança física para conseguir virar uma luta daquela, sabe? É essa parada que, tipo assim, ele é invencível na mente de muitos fãs, sendo que ele é um cara que já perdeu muitas vezes, sabe? Novamente, eu não tô falando que ele é ruim, mas você querer colocar que, tipo assim, não, ele vai voltar e vai ser campeão de duas categorias, ainda tem muita gente que fala esse tipo de coisa, e isso pra mim é uma absoluta insanidade. Então, por mim, ele entra na conta. Bom igual ele entra na conta. Meloto, finaliza aí a lista dos superestimados. Fãs do Conor McGregor estão se contorcendo agora, mas vamos lá. Bom, eu não vou negar que, na minha opinião, eu já disse isso antes, que o Anderson Silva, ele foi, em algum momento ali, a galera exaltou ele mais do que como se ele pudesse ganhar do John Jones, como ele ganha dos pesos médios que ele ganhou. E então, nesse ponto, eu acredito que ele foi um pouco endeusado acima do normal. Ele foi dado como imbatível, coisa que ele não é. Alguns lutadores mostraram que ele tinha brecha, sim. Não acho, inclusive, que ele foi o melhor brasileiro de todos os tempos. Acho que ele foi o maior, sim, em termos de conquistas. Mas o melhor, eu não colocaria, porque pra tu ser o melhor, tu tem que ser o melhor em todas as áreas. E no wrestling, por exemplo, pra mim é uma falha do jogo dele. Ele não executa isso tanto ofensivamente quanto defensivamente tão bem quanto o José Aldo, pra mim, por exemplo. Então, nesse quesito, eu coloco o Anderson Silva como um superestimado na história. Meu Deus, parem as máquinas. Editor, por favor, palmas para o Meloto. E eu pedi essas palmas não porque eu concordo necessariamente com isso. Eu acho que tem cabe uma discussão muito, muito interessante aí sobre se o Anderson é superestimado ou não. Mas palmas pela coragem, porque minha provocação era justamente essa. A gente em off aqui, os três tapetes aqui, conversando, eu sei que tanto o Barbie quanto o Meloto acham, né, o Anderson um tanto quanto superestimado como lutador na carreira, mídia e tudo. E eu fui pego de surpresa, eles me colocaram para pensar, eu sempre fui muito fã do Anderson, né? E, enfim, foi corajoso, não arregou, gostei, meu. O que você achou disso daí, André? Cara, eu concordo, assim, é que os critérios, para que nem você fazer o critério para quem é o melhor lutador de todos os tempos, né? O critério podem ser vários, né? Pode ser se o cara é mais completo, quantos defesas de cinturão o cara fez, quanto mais história o cara fez, quanto mais plástica foram as lutas dele, quanto mais com facilidade ele venceu os combates, né? Então, a gente falou do Benson Henderson aqui hoje. Benson Henderson é um cara que venceu muitas lutas, teve muitos resultados, mas é o rei da split decision. Para muita gente, isso conta menos do que um cara que nocauteia, por exemplo, né? E para outras pessoas, assim, a vitória é vitória, ele venceu, ele conseguiu passar por aquele desafio, então vale. Então, o critério para você saber se um cara está sendo superestimado ou não é muito complicado. Às vezes, sim, o
futuro do cara traz isso, né? Quando o cara é muito superestimado, em algum momento ele vai tentar morder algo maior do que ele consegue, e ele acaba caindo e fica evidente para todo mundo. Para algumas pessoas não fica, né? O caso do John Jones, o caso do Anderson Silva, são caras que ficaram no auge, e na hora que eles começaram a perder, eles tiveram, tipo assim, o Anderson teve as desculpas, ele quebrou a perna, depois ele estava com uma idade mais avançada, e aí não conseguia mais, e eles falam assim, não ficou tão evidente o ponto de vista, mas é um ponto de vista válido, realmente da parte de habilidade, ele tem uma deficiência técnica gigante. A gente tem outros atletas que estão assim também, o Poatan, por exemplo, a gente fez um vídeo lá falando do cara, o cara é o cara que com menos tempo se tornou o duplo campeão da história, né? Ele tem 2 anos, em 2 anos e 1 semana de UFC, ele conseguiu se tornar duplo campeão. Mas e a defesa de queda do Poatan? É completa? Ele consegue se virar bem no chão? Como é que é lá? Então, assim, ele acaba, por um lado, faz um feito histórico que coloca ele como um cara que tem que ser valorizado, mas por outro lado, tecnicamente, ele tem uma deficiência muito grande que faz com que as pessoas, às vezes, superestimem o que ele pode fazer. Então, assim, é uma balança que depende muito do que as pessoas colocam em cada prato, né? Cara, eu vou dizer que eu concordo 1000% aqui, principalmente com essa parte que você falou no início, a respeito de, tipo, as pessoas olharem muito questão de plasticidade. Eu falo, pelo menos, que quando você vai analisar historicamente um lutador e o impacto que ele teve no esporte, não o impacto, perdão, o peso que ele tem no esporte como um atleta, como um competidor, você tem que conseguir ver o cartel dele na Wikipédia e a lista de conquistas dele na Wikipédia e tirar conclusões a partir de lá. Porque como todo esporte, tudo neste esporte aqui é feito de conquistas, sabe? Então, se você fala pra mim, você tem que ver o cara lutando, aí pra mim já é outra coisa, sabe? É outro papo, são outros 500. Beleza, o Anderson tinha, de fato, uma aura inigualável ali. Ele tinha uma maneira de terminar as lutas que parecia que ele tava sempre no controle, ele tava sempre fazendo o que ele queria. Era uma mágica, era uma coisa que só o Anderson sabia reproduzir. Mas só que se não existe o peso no cartel dele, de oponentes absurdamente fortes, de, sei lá, de um duplo cinturão, e claro, o Anderson tem conquistas imensas nesse esporte, incríveis mesmo, mas se o cartel dele não tem o mesmo peso, vamos dizer, de um cara tipo Georges St-Pierre ou o John Jones, alguma coisa, eu não posso colocar ele como maior que esses caras, porque ele venceu de um jeito que me agradava mais. Eu tenho que pensar em quem ele venceu, eu tenho que pensar nos números que ele fez e no que ele conquistou. Tudo isso conta. O capitão pontou uma coisa muito interessante, é que eu ia até falar, o André, e ouvintes, né, de que a boca pequena aqui no nosso grupinho aqui em off, a crítica que o Meloto e que o Barbin fazem ao Anderson como legado, como história, o André, não é nem relacionado a depois que ele perdeu o cinturão, as derrotas e tudo, mas enquanto ele estava no auge, o nível de lutador que ele enfrentou, assim, o apontamento deles vai muito nesse sentido. E aí, assim, finalizamos a lista da seguinte maneira, de lutadores superestimados. Eu vou ler primeiro esses aqui, ó, o Weidman, Sage Northcutt, Will Brooks, Kimbo Slice e Edmond Shabazi. Foram mencionados aqui, eu acho que cabe, mas são lutadores que foram superestimados em algum momento e não são mais, né? Porque tiveram depois um choque de realidade e tudo. Num outro lugar, estão nomes que eu acho que casam mais com a minha intenção, que foram os nomes citados Jorge Masvidal, John Jones, Ronda Rousey, Conor McGregor e Anderson Silva. O Meloto a gente vai perder os poucos inscritos que a gente vai perder no canal. Depois dessa. Só que fique claro que eu não acho que o Anderson é um dos mais superestimados da história, mas eu não poderia arregar porque um dia eu já disse isso, que eu acho ele um pouquinho superestimado porque ele tem defeitos que a galera não enxerga e acha que ele é imbatível porque ele, venceu vários oponentes de forma contundente e tal, mas tem aquele defeito ali que a galera ignora. O senhor falou, tá falado, Meloto. Ô, Rampazzo, a galera já me taxa de hater mesmo, então deixa eu jogar pra galera aqui. Vocês acham que o Makhachev é superestimado? Você acha que ou a galera vê nele uma continuação do Khabib e acham que os feitos do Khabib meio que se somam com o feito do Makhachev ou não? Eu vou me furtar de opinar aqui, mas eu vou jogar mais linha na fogueira. A gente nunca falou sobre isso, mas conhecendo eles aqui, eu diria que o capitão acharia que o Khabib é superestimado.
Acertou! É basicamente isso. É basicamente isso mesmo, né? Porque é isso. Fizeram uma lista lá de top 5 peso por peso, perguntando para lutadores. E eu não sou um cara que eu sou muito de considerar a palavra de lutadores como a bíblia do esporte, principalmente porque muitos desses caras não gostam tanto do esporte como a gente da mídia, sabe? O José Aldo era um cara que, assumidamente, ele falava, eu não assisto as lutas dos meus adversários, meu time faz isso, e eles montam a estratégia pra mim. Ele gostava de futebol, sempre foi. Claro que ele gosta de MMA, mas eu não acho que na pegada que a gente gosta de estar lá 3 da manhã numa quinta-feira assistindo eventos de terceira divisão. E o lance a respeito do Khabib não é questionando o nível de qualidade dele, mas é que é impossível colocar ele num top 5 peso por peso de todos os tempos. É simplesmente impossível, porque o cara teve 2 defesas de cinturão. Existe uma consistência ali no alto nível que você espera encontrar de qualquer figura que entra nesse Select 3. É verdade, 3. Tem toda a razão. Mas o negócio aqui, existe ali uma consistência no nível mais alto, no altíssimo, altíssimo nível que você espera encontrar em todos esses caras que estão aí. E tipo assim, você considera caras como Georges St-Pierre, que teve o quê? 9 defesas. Anderson teve 10, John Jones teve 11, eu não sei, eu tô meio que chutando os números aqui, mas só que 3 vezes o que o Khabib tem. Aí você vai dizer que o fato do Khabib nunca ter perdido uma luta, mesmo considerando que não foi no nível de competição que esses caras estavam lidando, não deveria contar? É tipo assim, na verdade não, é tipo, ele deveria contar mais do que o tempo de dominância que esses caras tiveram. Eu acho que não faz muito sentido. É tipo, beleza, o Khabib muito provavelmente, isso aqui eu falo, ele potencialmente estaria nessa lista se ele tivesse continuado a carreira. Eu acho que ele limparia o chão com todos os pesos leves hoje. Eu acho mesmo. Mas ele não fez isso. E eu não posso dar crédito pra ele por uma coisa que ele não fez. Ô, capitão, mas em 30 segundos, e o Makhachev, que foi a pergunta do André, qual a sua opinião sobre ele? Eu acho ele um lutador fantástico e eu acho que ele tem total capacidade de dominar essa categoria a longo prazo se ele continuar, porque ele tá evoluindo muito de luta após luta também. E eu acho que é meio que isso, né? Você vê a evolução estonteante dele de uma luta contra o Makhachev para outra luta, ele pareceu um lutador totalmente diferente. É um cara com boa trocação, excelente wrestling, excelente jogo de solo. É realmente difícil de se lidar com um cara desses e eu acho que no momento ele só tende a melhorar. Tá. Antes de passar pro Meloto, André, eu não vou fugir da tua pergunta, não. Cara, hoje, um dos meus maiores, talvez o meu maior ídolo no MMA hoje seja o Volkanovski, por tudo o que ele fez, tudo que ele é. Um cara que faz com o Volkanovski o que o Makhachev fez nas 2 lutas, e desculpa, ele ganhou a primeira luta de maneira inconteste, a galera vê polêmica ali que não existiu, um cara que vence o Volkanovski do jeito que ele, pra mim, assim, eu acho que ele tá até mais pra coluna do subestimado do que do superestimado. Minha opinião, eu acho ele um lutadorzaço, assim. Eu acho que ele vive uma sombra do Khabib que apaga um pouco o brilho dele, assim. É a minha opinião. Meloto, o que você pensa? E depois eu quero ver você, André, que fez a pergunta aí. Algo me diz que você pensa diferente da gente. Não sei, não. Ô, Meloto, o que você acha do Makhachev? Também acho que ele tá mais pra subestimado. A galera pegou muito no pé dele por causa da sequência que ele teve até o cinturão, que não foi tão vistosa assim. Mas a galera se esquece também que muitas lutas caíram e às vezes não foi por culpa dele. Então, pra mim, ele tá muito perto, inclusive, de passar o Khabib. E o Khabib, pra mim, não é o maior nem da Rússia. Meu nome tá em chamas. Ô, André, e aí? Qual a tua opinião sobre o Makhachev, cara? Fiquei curioso. Então, eu acho que o Makhachev, eu concordo com o capitão aí, que ele tem toda a condição de se tornar um dos maiores, mas concordo com ele também que é o seguinte, a gente não pode dar crédito por aquilo que o cara ainda não fez, né? Na categoria dele, ele venceu Bob Green, Dan Hooker, Thiago Moisés, aí ele, beleza, ganhou do Charles do Bronx e depois ganhou 2 vezes do Volkanovski. Tem que lembrar que o Volkanovski é um lutador da categoria de baixo, né? Na segunda luta que eles fizeram, foi uma luta que o Volkanovski aceitou de última hora. Então, assim, tem várias coisas na conta do Makhachev que você coloca um si. Não, mas e se o Volkanovski? Mas se ele não fosse o apadrinhado do Khabib, será que ele estaria ali? Assim, ele tem condição de se tornar, mas hoje ele ainda não é. E eu acho, por exemplo, que a posição dele como o primeiro peso por peso do mundo é exagerada. Eu acho que tem lutadores que estão no ranking ali que fizeram coisas mais impressionantes.
impressionantes do que o que ele está fazendo na categoria. Eu acho, por exemplo, que o Poatan fez mais do que ele fez se tornando campeão da outra categoria de peso. Tá? Ele subiu de categoria para lutar contra um cara maior pelo cinturão, e não lutou contra um cara menor. Então tem algumas coisas assim que eu acho que ele tá no top, tá, mas não em primeiro. Em primeiro eu acho meio muito. Ele pode chegar lá, mas só quando ele fizer que ele ganha o crédito, na minha opinião. O interessante disso é que assim, tudo depende da ótica que a gente olha, né? Porque eu venho aqui, ovaciono o Makhachev por ele ter vencido o Volkanovski, mas você traz um ponto de vista que é realista também, né? É um cara da categoria de baixo, pegou a última luta em cima da hora. Então, dependendo de onde você olha, da ótica que você imprime, você vai chegar a conclusões diferentes. Mas o fato é que ele ainda está vivo, na ativa, e podendo aí sim chancelar para todo sempre o seu legado. It's time! Bom, agora a gente vai partir para o encerramento, né, desse podcast, dessa edição especial, maravilhosa. A bomba do Rampazzo está por vir, não vai ser agora. Não vai ser agora. Bomba do Rampazzo envolvendo André Bittencourt. Ô André, é o seguinte, os poucos e fiéis e louváveis ouvintes que a gente tem aqui no Três Tapinhas já se acostumaram com esse tapinha de despedida. A gente dá um tapinha no ombro ou um tapinha na cara de alguém para se despedir da edição. Então, eu vou começar. Ô Barbie, explica aí pra gente qual que é o teu tapinha, pro André entender como é que funciona a dinâmica aqui e tal. E aí, vamos ver se ele consegue pensar em alguém para dar um tapinha no ombro ou um tapinha na cara. O teu tapinha, capitão, ele vai no ombro ou vai na cara de quem e por quê? Cara, meu tapinha vai na cara do Dana White, que é só pra não perder o costume. Não, tô brincando. Mas também é verdade. Tá brincando nada, é a maior verdade do mundo. É a maior verdade do mundo. Ô André, desculpa que eu cortar aqui. O Barbie, ele tem um pôster do Dana White no quarto dele, em que ele fica jogando dardo na cara do Dana White. É isso que ele faz pra pegar no sono à noite. Prossiga, capitão. Bom, enfim, o negócio pra mim é que a gente tava falando muito aqui do UFC 300 e eu simplesmente... talvez seja uma manobra de gênio e eu que no momento não estou vendo as paradas, mas só que eu tô achando muito insano como que o Dana tá casando um monte de lutas para campeões em datas extremamente próximas do UFC 300, ao invés de esperar o evento, sabe? Me parece que ele tá muito confiante que esses caras vão vencer as lutas, machucar muito, para ele já poder recasar uma luta desses campeões para esse evento. Tipo assim, o Leon Edwards e o Colby Covington. O vencedor pode lutar nesse evento? Pode, mas e sei lá, se o vencedor arrebentar um menisco com alguma coisa, precisar de 6 meses fora, o que acontece? O Jim Miller lutando em janeiro, que essa foi uma coisa que a gente inclusive falou aqui no podcast, ele pode estar pronto para lutar 3 meses depois? Pode, mas ele também pode se machucar. E tipo assim, isso pra mim quebra o esquema. Eu tô achando absurdo como que o Dana White marcou luta para todos os campeões até o UFC 299. O que vai acontecer nesse UFC 300? Pode ser que seja uma manobra de gênio, mas até o momento, pra mim, tá sendo um lapso mental meio absurdo. Muito bem, tapa na cara do Dana White justificado. Meloto, e você? Vai no amor ou vai no ódio? Vai ser um tapa na cara do Dana White também. Não queria me juntar ao Barbie, né, aquela careca lá vai ficar bem vermelha, hein? Mas, pra mim, ele deveria valorizar muito mais os lutadores, até pra abrir o olho aí pra concorrência, que tá crescendo cada vez mais, pode acabar diminuindo isso, embora ainda tá distante, mas tem alguns elementos aí que pode tornar essa distância um pouco menor com o tempo. Ele tem que valorizar mais lutadores porque as principais estrelas do esporte são os lutadores, e se eles não mantiverem eles felizes, as coisas não vão pelo caminho, né, que deveria. Há uma divisão de receita muito pequena, né, considerando que o UFC paga muito mal os lutadores, então acho que é bom ele abrir o olho aí, porque a PFL vem com tudo, hein. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu estou aqui para fazer justiça. O meu tapa, ele vai no Dana White também, só que no ombro. Arregou. Eu estou aqui para passar pano. Porque esses dois... para comprar voto. Cabresto. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, Igor Meloto e João Menegali Barbie são dois ingratos
são dois ingratos. Este podcast só existe por causa do Dana White. MMA Meloto só existe por causa do Dana White. O senhor Capitão Carisma, que faz análise de lutas maravilhosas. O senhor só trabalha, o senhor só é esse gênio da análise da luta por causa do Dana White. O que ele fez com essa marca UFC, né, quando ele comprou ali por $1 milhão e criou e formatou, é digno de nota. O que o Dana White fez pelo MMA é digno de nota. É óbvio que ele é um porco chauvinista, capitalista, mercenário, e a conversa é outra, se a gente ir por esse caminho, né? Da personalidade dele, coisas que ele já fez e tudo, mas se a gente olhar para a construção que ele fez de uma marca, de uma empresa, e que consequentemente desaguou na formatação e na evolução de um esporte, o Dana White não merece um tapa no ombro, ele merece um abraço afetuoso. E é isso que eu vim aqui dar para fazer justiça a esses dois ingratos que não reconhecem isso. E aí, André, você tá comigo? Pelo amor de Deus. Então, olha só, eu vou te falar que quando vocês falaram de tapinha na cara ou no ombro, o que eu pensei foi o tapa na cara do Dana White também, né? Entrando no barco da galera aí. Na verdade, o que eu tinha pensado foi bem parecido com o que o Meloto pensou, né? Que eu acho que o Dana White, ele distrata os seus lutadores quando não interessa para ele comercialmente. Acho que essa relação pessoal dele com os lutadores, como ele fez com o Francis Ngannou. Francis Ngannou quer o quê? Quer lutar boxe? Nunca vai conseguir. E aí o cara vai lá e consegue. Então ele desdenha dos lutadores assim. Mas para não ficar batendo na mesma tecla, eu vou dar um tapinha de parabéns para o PFL. Eu acho que o PFL vai contribuir para a evolução do esporte. Por quê? O PFL comprando o Bellator e o tipo de relacionamento que o Scott Coker tinha com os lutadores no Bellator e o tipo de recompensa financeira que recebem os lutadores da PFL na PFL, talvez criem um marco que comecem a fazer com que o Dana White se comporte de um jeito menos, como é que você falou, chauvinista, capitalista. Ele tem que se comportar um pouco melhor, porque a concorrência vai chegar no lado dele. Então, assim, ó, eu não preciso ser maltratado pelo Dana White para estar num dos maiores eventos de esporte do mundo. Eu posso ganhar bem e ser bem tratado no seu concorrente se você não se comportar um pouquinho melhor. Então, acho que vai ser talvez um moderador para o comportamento do Dana White. Então, parabéns para a PFL que pode trazer isso aí à tona. Olha, brutamontes e desdonzeladas, eu estou sozinho nessa, tá bom? Eu só faço a seguinte pergunta. Quando a gente estiver gravando um podcast aqui falando do UFC 600, ou seja, daqui 30 anos, vamos ver se a PFL ainda vai existir, né? Porque é fácil ficar aqui falando que paga pouco, não sei o quê, mas assim, o que ele investe na máquina promocional do evento e que faz os lutadores ficarem grandiosos e conhecidos, só é possível porque ele paga bolsas menores, enfim, tem uma conta meio maluca aí, que eu acho que a gente esquece disso, a gente fica muito utópico, achando que pobre coitado desses trabalhadores que não são injustiçados em nome de um chefe opressor. E, engraçado, quem me conhece e tá ouvindo isso deve estar, caramba, o Rampazzo tem uma cabeça tão progressista, né? Um cara, tipo, e o que aconteceu com ele? Eu só tô sendo justo. Eu acho que o mundo é como é. Mas ok, eu aceito que perdi. Eu fui voto vencido aqui, 3-1. Eu aceito. Fala aí, Meloto. Fica tranquilo que a justiça vai ser feita. Tem um processo ocorrendo aí na justiça, contra o UFC, inclusive, de vários lutadores, milhares de lutadores, e em breve vai sair aí, né? A tendência advogados já estão comentando, inclusive eu tive contato com alguns que estão próximos ao caso, que o UFC vai ser bem prejudicado por conta disso, hein? Os contratos aí que a gente tá acostumado a ver vão mudar, não vai ser mais a mesma coisa, talvez essa divisão de receita também vai mudar, porque não é possível, cara, não é também só o Zezinho que foi demitido que tá reclamando, cara, Francis Ngannou, o Anderson Silva falando em podcast que o UFC não trata bem os lutadores. Então, quando tu vê as estrelas também se posicionando contra a empresa, é porque tem algo errado mesmo. Vamos ver, de fato, se o UFC for machucado e sangrar a ponto de ser ferido e se abalar como empresa, eu prometo vir aqui publicamente me retratar. Eu só queria dar um último comentário aqui, porque a gente fala muito a respeito dessa questão do tratamento dos lutadores, pensando muito nos lutadores, tipo assim, o cara que entra no evento tá ganhando bolsa de $12 mil por luta. Mas só que muito provavelmente o lutador que o UFC mais explorou foi o Conor McGregor.
porque o que ele gera de receita em relação ao que ele estava sendo pago, e esses números foram liberados recentemente, vocês podem conferir, os números de bolsa dele foram liberados recentemente, ele provavelmente vale umas 10 vezes o que ele estava recebendo, sabe? Só pelo que ele estava gerando pro evento, e ele gera aquilo sozinho. Aí você vê que o cara vai pro boxe contra o Floyd e tira uma bolsa de 100 milhões de dólares, que é 50 vezes o que ele estava recebendo no UFC. Claro que o Floyd por si só já é uma marca absurda, mas só que... E o boxe não tem intermediários, né, capitão? Sim, com certeza, mas só que essa que é a questão. A questão, uma diferença de 50 vezes maior é uma parada muito absurda, sabe? Eu sei que vai ser maior, mas 50 vezes, pô, aí é aquela coisa, a gente fala pensando no cara que não consegue sustentar a própria carreira com o que ele recebe, mas só que essas superestrelas também estão sendo enormemente exploradas. Eu só quero dizer que eu anotei aqui que é mais uma sugestão para mais um podcast especial de 3 tapinhas, falar se o Dana White é do bem ou do mal, se o UFC funciona, só que para essa edição eu vou ter que trazer alguém para me defender junto aqui, porque senão eu vou ser massacrado por vocês 3. Ô André, o que você achou dessa participação? Tá preparado para a bomba? Tá feliz de ter participado? A gente tá aqui emocionado. Cara, eu gostei muito. Inclusive, se quiserem me chamar mais, podem chamar que eu tô disponível para gravar. O bate-papo é muito bom, falar de MMA e falar de coisas, às vezes, um pouco fora da mídia, inclusive, né? Algumas discussões que a gente tá tendo aqui não são discussões, assim, tão populares que a galera coloca nos vídeos. A galera gosta mais dos clickbait de fofoca, e aqui a gente tá falando um pouco mais, assim, do fã mais hardcore, do fã que quer ver mais a fundo. Eu acho muito legal esse tipo de conteúdo e tô sempre disponível aqui. Se vocês precisarem de mais uma força aqui pra gente ir contra o Rampazzo, podem me chamar que eu tô aqui na área. Mas o senhor virá mais vezes, com certeza. Assim, mesmo se não quisesse, viria amarrado, porque o senhor abrilhantou a nossa audiência aqui. Muito, muito obrigado pela presença. Vai voltar com certeza. A bomba é o seguinte: chegou a bomba do Rampazzo. É o seguinte: o canal Contragolpe, ele organiza há algum tempo, há alguns anos, um palpitão ali, que eu pessoalmente me divirto horrores. Eu vou te falar, eu me divirto desde que o palpitão foi organizado pelo Zé Augusto ali no Nocaute, que começou com ele, e depois foi para vocês. Você vê que eu sou fã hardcore do senhor, hein, André? É verdade, eu acompanho, eu me divirto demais, assim. E a bomba é o seguinte: em 2024, André Bittencourt, arrume uma vaga para o nosso Capitão Carisma, nesse elenco do Palpitão. Deixa o 3 Tapinhas entrar pela porta da frente, estenda um tapete vermelho pra gente e pro nosso Capitão Carisma ir lá mitar, cravar, né, com a sua bola de cristal, com o seu lado mãe de Iná, os palpites. Dá essa colher de chá pra gente, André. Não tá só convidado, como tá intimado agora. Agora, capitão, você já era. Vai ter que arrumar um tempo aí, toda semana, gravar vídeo agora pro Contragolpe. Meu santo Cristo. Eu vou te falar, tem muita gente que entrou pro canal para poder fazer, e o Diego Ribas lá do AG Fight, tiveram outras pessoas também, que entraram, e assim, o Zé Augusto mesmo esse ano começou e falou assim, não aguento, porque é palpite para todas as lutas todas as semanas. E aí, capitão, vai mandar? A gente pode esperar 2024 chegar antes de falar a respeito disso. Capitão, já pelo tá amor de Deus! Pelo amor de Deus, é uma oportunidade de ouro. Como que você é um senhor da dessa? Eu não consigo nem dormir direito mais. Vocês já estão querendo me dar mais trabalho. Eu já. Tudo bem, vamos a eles. Quer saber? Eu vou entrar lá e eu vou dominar. Seu capitão não arrega nunca. Eu tenho um exército de soldados para liderar e eu farei isso com honra e determinação e glória. A vitória será a nossa, soldados. É isso aí. Pronto. Agora, não pode falhar, porque eu acompanho e não pode ficar uma semana sem mandar, tá bom? O que eu vejo é o seguinte, é legal desse bate-papo que a gente consegue trazer algumas informalidades. Por exemplo, de vez em quando, o MMA Trader vem com um substituto ali, né? Então, é possível, de repente o capitão teve que viajar, não sei o que, vai o Meloto ou vou eu num lugar, né? Pode. Lá ele tá defendendo a escuderia, tá vendendo Isso. A escuderia MMA Trader. Você pode defender a escuderia 3 Tapinhas também. Pronto. O pessoal do Nocautecast, antigamente a gente tinha o Davi, uma galera que ia lá, e agora sobrou a Bia. E a Bia defende o esquadrão Nocautecast. Então você pode defender a sua escuderia.
Sem problema nenhum. Então, capitão, se acontecer algum imprevisto, aí um dia o senhor será devidamente rendido ali, tá? Você manda algum general ali para rendê-lo. O capitão não foge à luta! Muito bem, muito bem. E André, esse quadro, ele de fato é muito interessante, né? Aí você criou também uma dinâmica para um palpitão dos seus membros. Fala um pouco disso, e aí também queria pedir, assim, se tiver, por algum motivo, alguém que esteja ouvindo este podcast e que não esteja inscrito no canal do André, que é o Contragolpe, faça isso agora. É um canal super gostoso, super relevante, com vídeos quase todos os dias, talvez diariamente, todos eu acho. Todos os dias. Conteúdo super legal. E fala um pouco pra gente da sua política de membros e tudo, até pra suscitar pessoas a se inscreverem lá. Então, o que a gente fez no canal Contragolpe foi dividir, né? O canal Contragolpe agora tem dois canais, tem o canal Contragolpe e o canal Contragolpe Analisa, né? Num deles a gente traz todo o conteúdo de notícias, informações e comentando sobre o mundo do MMA, e a gente resolveu dedicar um canal exclusivamente para a parte de palpites. Então tem a análise dos palpites de lutas, tem a parte do palpitão, as análises de mim e do Lênin, então a gente dividiu isso. Tem membros nos dois lugares, né? Os membros, eles recebem não só destaque nas lives que a gente faz em todos os eventos do UFC aqui, a gente também podem participar do palpitão, e a galera que ganha lá do palpitão foge dos links piratas, porque o campeão do palpitão do mês ganha mensalidade do UFC Fight Pass, que a gente paga pro cara poder assistir aí o UFC por conta do Contragolpe. Já que o cara é bom de palpite, ele merece ter o histórico para ele poder assistir. Muito legal, muito legal. Meloto, capitão, obrigado pela presença, né? A edição mais longa, porém a mais abrilhantada da curta história do Três Tapinhas até então. Obrigado, meus queridos. Valeu, galera, um abraço aí, e espero que a galera não tenha multado, né, a minha voz depois que eu falei que o Anderson Silva é superestimado, né. Não me cancelem, pessoal, por favor. Meloto, as pessoas te amam de um jeito ou de outro, o senhor é verdadeiro, né, e outra coisa, a gente tá aqui não é só para agradar os corações, a gente tá aqui pra falar o que a gente pensa. Então, eu acho que tá bem-vindo e vai ser muito bem recebido, as pessoas serão compreensivas, os fãs do Anderson serão compreensivos, eu quero acreditar nisso. Capitão, até a próxima, até semana que vem. Soldados, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, André, por estar aqui conosco neste dia, por mais edições assim. Até a próxima, galera. E André, suas palavras finais aí, cara, e tipo, já tá convidado, a gente pode agendar aí pro começo do ano que vem uma segunda participação com você. Foi ótimo, sempre uma pessoa muito inteligente, articulada, bem informada. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês pelo convite, fico muito feliz de participar aqui, ser o primeiro convidado desse podcast. Se vocês quiserem me chamar mais vezes, como eu já falei, estou sempre disponível, é muito bom conversar com quem entende da área, com fã hardcore, e traz esse conteúdo aqui, fiquei muito feliz, e fica tranquilo que a sua imitação de Galo vai estar garantida. Eu garanto que a gente vai passar de 250 inscritos com essa edição, hein? Tenho certeza. Aguardem. Um abraço, beijos. Três Tapinhas.